A graça e a paz do Senhor Jesus, que maravilha estar mais uma vez aqui com você. E o que eu quero pensar junto com você neste momento é que a Bíblia Sagrada, ela revela um Deus que intervém na história do seu povo. Ele não é um mero espectador da história humana. Ele criou e ele governa soberanamente todo o universo. E com um grande amor e com um grande poder, ele age constantemente na vida dos seus servos, recompensando cada gesto de fidelidade. Já parou para pensar sobre isso? Cada gesto de fidelidade, de sinceridade, de obediência a Deus, Ele dá uma recompensa. O Deus eterno, Ele é poderoso para transformar tristeza em alegria, converter vergonha em honra, com o propósito de glorificar o seu nome através da vida dos seus filhos, mesmo falhos, mesmo limitados. Talvez você tenha procurado e tentado acertar, tenha errado tanto, mas vamos pensar um pouco aqui sobre a palavra de Deus e nós vamos perceber que esse Deus, Ele intervém, Ele age na vida dos seus filhos. Ainda que o momento talvez seja difícil, ainda que você pense que não vai conseguir, mas a intervenção divina é maravilhosa na vida do homem. E a palavra que Deus colocou no meu coração, para o seu coração, nesse momento é: quando Deus intervém. E aí, eu já convido a você para abrir aí a sua Bíblia, no Salmo de número 40, do versículo 1 até o versículo de número 5, e nós vamos ler esses 5 versículos, mas você pode aí ler o Salmo inteiro, que vai alegrar bastante o seu coração e a sua alma. Olha o que diz a palavra: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não te podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. É muita coisa boa que Deus tem feito por nós. É muita bondade, é muita misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada dele, mas nós observamos uma palavra como essa, e aí no versículo de número 5 vai dizer: eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. A verdade é que muitas vezes nós nem encontramos palavras para descrever tamanha bondade e misericórdia de Deus para com as nossas vidas, não é verdade? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos agradecer a Deus e vamos
encher o nosso coração de alegria e esperança, porque nós percebemos a intervenção de Deus nas nossas vidas. E esse salmo vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar sobre o resultado da intervenção divina em tempos de aflição, em tempos de crise, em tempos de dificuldades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já experimentou a intervenção divina em tempo de crise na sua vida? Em tempo de adversidade, você consegue esperar pacientemente o agir de Deus? Porque esperar não é muito fácil, não. Mas aí responda para você mesmo, não é? Porque Deus age. Deus age, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. O Salmo de número 40 é uma oração por livramento. Foi escrito por Davi em um contexto de adversidades. Ele estava no exílio, fugindo da perseguição imposta por Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 5, você vai conferir isso. Foi um tempo marcado por muitas privações e perigos na vida de Davi. Sob intensa pressão, foi obrigado a fugir do território de Israel e se esconder, pois ele estava correndo perigo de morte, de ser morto por Saul. E aí, nesse cenário sombrio, Davi compõe o Salmo 40, cântico, oração, em que exalta o cuidado e a provisão de Deus em socorrê-lo. O salmista, ele vai apresentar algumas bênçãos que resultam na intervenção divina. Nós vamos entender no Salmo de número 40 que a fé, ela é recompensada. Por isso que eu falei no início, que por mais limitados que sejamos, mas aquilo que você faz com seu esforço, com fé para Deus, ainda que a fé seja pequena, aquilo que você entrega para Deus com fé, tem recompensa de Deus na sua vida. Uma vida de fé sempre vale a pena. No Salmo 40, do versículo 1 e o 2, a gente vai entender o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, quando semeamos por meio de uma vida dedicada ao Senhor, desfrutamos de resultados maravilhosos. As recompensas da fé são incalculáveis. Devemos nos manter no altar da devoção, da adoração, da consagração, do louvor a Deus, porque uma vida de dependência de Deus sempre será premiada. Hebreus 11, versículo de número 6, vai dizer assim, bem claro para nós: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem galardão, tem recompensa. Eu não sei de repente qual é a sua dificuldade para que você se aproxime mais de Deus,
O que eu sei é que são muitos os obstáculos que querem impedir o homem de se aproximar de Deus. Mas a fé, quando é operante, quando você tem uma fé viva, você vai perceber que essa fé te dará poder para você ser recompensado por Deus. Então não perca a sua fé, ainda que os obstáculos venham, mas vença pelo poder da fé. A promessa é essa, que se aproxima de Deus com fé, recebe galardão, todos aqueles que buscam o Senhor. Então, quando esperamos, Deus age. Vale a pena esperar em Deus. Por causa da sua fidelidade e perseverança, Davi superou as adversidades e pôde testemunhar a recompensa da sua fé. A fé que Deus premia apresenta algumas marcas. A primeira marca é uma fé perseverante. A segunda marca é uma fé que triunfa em meio às adversidades. Quando Davi escreveu o Salmo de número 40, ele estava enfrentando dias maus. A perseguição era intensa por parte de Saul. Davi era um fugitivo. O rei de Israel e os seus soldados estavam a seu encalço. O salmista estava passando por momentos difíceis, mas mesmo em uma situação desfavorável, ele não deixava de confiar em Deus. Sua fé não sucumbiu diante das situações da vida. Saul intentou contra a vida de Davi por várias vezes. Porém, Davi não perdeu a sua confiança, nem esmoreceu, mas ele estava acreditando no cuidado e no poder de Deus para com a sua vida. O texto diz que ele esperou pacientemente pelo Senhor, sua fé não desvaneceu. O salmista esperou até contemplar o agir de Deus ao seu favor. Olha que palavra, olha que atitude, olha que decisão, olha que exemplo nós temos nesse salmo para não desistir, para não recuar, para não voltar atrás, mas para avançar. Amém? Para receber a recompensa daquele que não recua, mas daquele que avança com fé no nome do Senhor Jesus. Em Lucas 18, versículo de número 1, olha o que diz a palavra de Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A perseverança é uma virtude indispensável na vida de quem serve a Deus, ou de qualquer pessoa que deseja conquistar alguma coisa na sua vida. Talvez hoje não esteja muito bom para você, mas persevera, porque a Bíblia diz que só vai chegar no céu aquele que perseverar até o fim. Então a vitória é para aqueles que perseveram. E a primeira marca para que se conquiste uma vitória, como Davi conquistou aqui, a recompensa de Deus, é uma fé perseverante. Aí a segunda marca é uma fé que triunfa em meio às adversidades. No versículo 2 do Salmo 40, olha o que vai dizer. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha firme. Ou seja, a circunstância era adversa. Era como se ele estivesse atolado na lama.
é como se ele estivesse em um poço de perdição. Então Davi superou cada desafio que surgiu ao longo da sua jornada. Ao longo da sua jornada, quantas vezes também você já não se sentiu como se tivesse em um poço de areia movediça? Parece que quanto mais você se mexe, mais você vai afundando, vai perdendo as forças. Mas espera em Deus, porque o mesmo Deus que tirou Davi dessa circunstância, dessa adversidade, e firmou os pés dele sobre uma rocha firme, é o Deus que está trabalhando por você, é o Deus que está trabalhando por cada um daqueles que espera pacientemente por Ele. Então foi nas circunstâncias mais adversas que ele pôde contar, que Davi pôde contar com o agir de Deus ao seu favor. Quando estava no fundo do poço, clamou ao Senhor e o Senhor interveio. Deus o tirou daquela situação difícil e colocou sobre uma rocha. O Senhor agiu em seu favor e o fez triunfar. É assim que Deus faz. Ele vai agir ao teu favor. Deus não esquece de você. Então o Senhor agiu em favor de Davi e o fez triunfar. Mas Davi, ele esperou pacientemente em Deus. Nessa circunstância difícil, tem que lançar fora a incredulidade, tem que lançar fora a dúvida, tem que lançar fora a murmuração e tem que ter uma fé que triunfa em meio às adversidades da vida. Aquela fé triunfante de Davi foi a chave para a sua vitória. Em João capítulo de número 5, versículo de número 4, vai dizer o seguinte: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eita, glória a Deus! E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé que vence o mundo, a fé em Cristo Jesus. A nossa luta é individual. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua história, cada um tem a sua formação, cada um tem as suas oportunidades, e a vida, ela tem surpresas para todos, e muitas vezes a aflição ela vem, as dificuldades vêm, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5,4. E em Hebreus 11, versículo de número 6, vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já testemunhou uma intervenção divina, sobrenatural de Deus na sua história, na sua vida? Que maravilha! Quantas intervenções, quantos milagres, quantos livramentos que muitas vezes nós nem percebemos. Quantas vezes que nós pensávamos que não iria dar certo, que não iria acontecer. Quantas vezes aconteceu isso com você? Mas você percebeu a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Quando você pensou que seria o teu fim, Deus te deu uma nova oportunidade
e um novo recomeço. Isso tudo é resultado da fé, da perseverança, da entrega, né? Então não pare de orar. Você está orando, ore mais, né? A oração, eu sempre digo que a oração é a fortaleza do crente, a fraqueza de Deus, porque Deus não suporta ver o homem chorando, clamando, buscando, jejuando, consagrando e pedindo: Senhor, batendo na porta. E aí a resposta é: a porta vai se abrir. Aquele que busca vai encontrar. Aquele que pede vai receber. Aquele que bate, a porta vai se abrir. No momento de Deus, na hora de Deus. Mas continue orando, porque a bênção de Deus é certa, em nome de Jesus. Então é muito lindo, irmãos. É muito glorioso a gente meditar num salmo como esse. A primeira palavra impactante no nosso coração é que a nossa fé, ela é recompensada, que vale a pena a gente esperar em Deus. A segunda coisa que nós entendemos aqui nesse salmo é que a alegria, ela é restaurada. Olha aí, irmãos, a parte A do versículo 3 do salmo de número 40. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Em meio a qualquer circunstância, seja ela qual for, luta qual for, em meio a, ainda que seja as perdas da vida, perdeu alguma coisa, não conseguiu aquilo que você queria, a circunstância é adversa, mas espera no Senhor, porque além dele recompensar a sua fé, ele ainda vai restaurar a alegria da sua alma, a alegria do teu espírito, e a sua alma vai cantar. Ela vai cantar um hino de louvor a Deus. A intervenção de Deus muda histórias, transforma cenários e abençoa vidas. Impactou, mexeu positivamente, dando assim um novo tempo de celebração para aquele homem de Deus. Quando Deus intervém na história do homem, ele dá uma nova oportunidade para que esse homem, ele sorria outra vez. Mas é interessante perceber que essa ação divina sobrenatural que operou na vida de Davi nos dá duas lições interessantes também. A primeira, nós vamos compreender que as crises, elas não duram para sempre. Olha o que diz aí: e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso, as lutas, as dificuldades não duram para sempre não, tudo passa. Por isso que o salmista ele vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Andar, se movimentar, ainda que eu passe pelo vale. Então você não vai ficar no vale, tudo tem um tempo. Tem um tempo de sorrir, um tempo de chorar, tem um tempo de prantear, tem um tempo de cantar, tem um tempo de abraçar, tem um tempo de parar de abraçar. Então tudo vai passar na vida, e as crises, elas não duram para sempre. Mas as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam que ninguém está imune às crises. As adversidades alcançam a todos indistintamente. Mas como já falei, a boa notícia é que tudo tem o tempo. Tempo para começar, existir e terminar. Não existe tempestade eterna. Temos que entender que o sofrimento é transitório. A Bíblia diz, no Salmo 30, versículo de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Por mais escura que seja a noite da adversidade, ela não poderá impedir o sol nascer pela manhã. Por mais intensa que seja a tempestade, ela não será capaz de conter a bonança de Deus na sua vida. Davi pôde testemunhar o agir de Deus, que colocou fim àquela terrível perseguição e deu início a uma nova etapa em sua vida. E ainda tem outra lição: o tempo da celebração, ela está na agenda de Deus, e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Na primeira parte do versículo 3, o salmista salienta que o tempo da dor havia chegado ao fim. Davi afirma que o agir de Deus interrompeu o seu choro e encheu seus lábios de louvor. O tempo de perseguição, de desespero, tinha ficado para trás. Agora era um novo tempo. Então, no Senhor, podemos sempre acreditar que existe um novo amanhã preparado para nós. O tempo da celebração está na agenda de Deus. Olha o que diz em Isaías 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quem que pode fazer um caminho no deserto para você andar com segurança? É Deus, irmãos. Ele fez isso com Israel. Deus é aquele que cuida. Você já teve uma experiência de superar uma crise severa? Sabe aquela crise que veio para te destruir, mas você experimentou a bênção de Deus na sua vida e a restauração da sua alegria? Que maravilha! Eu creio que sim, porque Deus está cuidando de ti. E se você ainda não teve experiência, espere pacientemente pelo Senhor. Pode acreditar. Terceira verdade maravilhosa, esse salmo que nós podemos extrair aqui para nós, é que o milagre, ele se transforma em testemunho. No Salmo 40, e o versículo de número 4, vai dizer: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O milagre, no primeiro momento, abençoa quem o recebe, mas também alcança outras pessoas que, ao contemplarem o agir de Deus naquela situação, são impactadas pelo poder manifesto de Deus. Eu imagino que aqueles que não conheciam o Senhor, quando viram a manifestação, a glória de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus na vida de Davi, foram impactados pelo testemunho de bênção que Deus manifestou na vida daquele homem. E a fé de Davi, ou a nossa fé, é um passaporte que nos leva até o milagre. Foi por meio daquela fé que Davi, ele experimentou o socorro de Deus e o milagre e superou a crise. A sua confiança em Deus fez triunfar em um cenário totalmente desfavorável. E aquele milagre que se transformou em testemunho produz dois resultados interessantes. O primeiro resultado é o temor a Deus. Na parte B do versículo 3 vai dizer o seguinte: muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha o impacto do testemunho de fé na vida de outras pessoas. O milagre, ele pode chegar na sua vida, mas através do milagre
que Deus opera na sua vida vai impactar aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque elas vão ver a ação sobrenatural de Deus na sua vida também. Quando uma pessoa faz como Davi, ela honra a Deus, certamente influencia outras pessoas que estão ao seu redor. A intervenção divina na vida de Davi serviria de testemunho para muitas pessoas, assim como na vida de Israel, a intervenção de Deus na vida de Abraão, a intervenção de Deus na vida de Maria, a intervenção de Deus na vida da igreja, a intervenção de Deus na minha e na sua vida vai, de alguma forma, liberar temor, causar temor na vida de muitas pessoas que estão próximas a nós por ver a ação maravilhosa de Deus em nossas vidas. Vale a pena esperar pacientemente e confiar em Deus. Salmo de número 9, versículo de número 1, vai dizer: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e anunciarei as maravilhas que fizeste. Então, para finalizar, olha o que esse milagre na vida de quem espera em Deus vai gerar. Além de gerar o temor, vai gerar uma confiança inabalável em Deus. No Salmo 126, o versículo de número 2 vai dizer: então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os milagres de Deus em nossas vidas devem ser canais de evangelização. O que o Senhor fez e está fazendo em nossa história precisa constituir-se como ferramentas missionárias. Isso é muito importante, através da nossa fé, através da nossa dedicação a Deus, através da nossa busca, da nossa entrega. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos testemunhando, nós estamos gerando em outras pessoas confiança em Deus através do milagre que Deus tem feito e faz em nossas vidas. Amém? Então, para você refletir, o milagre que Deus tem realizado em sua vida são ferramentas evangelísticas para alcançar aqueles que ainda não tiveram uma experiência mais profunda, mais íntima com Deus. Sua vida espiritual pode ser fonte de inspiração para outras pessoas. Pense nisso, vamos pensar nisso. A nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, ela tem que ser fonte de inspiração para outras pessoas, ok? Então que esta palavra fique bem forte no seu coração, que esta palavra ela possa gerar frutos na sua vida, em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe a sua vida, que possamos, assim como o salmista Davi, no Salmo de número 40, que nós possamos esperar pacientemente no Senhor, na certeza de que Ele está com os ouvidos inclinados e atentos para ouvir o nosso clamor, e que a resposta sempre seja de bênção, de testemunho, de vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Receba o meu abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus. Esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu, Ele me ouviu, Ele ouviu o meu clamor. O meu clamor. Pelo vale da sombra da morte eu passei, por caminhos tenebrosos eu andei, mas em Cristo Jesus eu confiei, confiei, confiei. Em Jesus eu confiei, em Jesus eu confiei. Esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu, Ele me ouviu, Ele ouviu o meu clamor, o meu clamor.
Se estás a vagar por este mundo, sem saber pra onde ir, onde chegar, te apresento o caminho que é Jesus, é Jesus, é Jesus, o caminho para o céu. Em Jesus eu confiei e esperei. Paz.